para a gente, que trabalha nessa área, como se fosse mais uma esperança, né? Mais uma possibilidade, e vocês estão de parabéns. Eu espero que o curso dê muito certo, que seja um sucesso e que a gente possa reproduzir essas questões, porque nós vamos trazer para vocês algumas questões que são muito, muito recentes. Né? Então, assim, estão acontecendo agora. Então, é aquela questão de fazer o avião e levantar voo ao mesmo tempo, porque são muito urgentes também. Então, é isso que nós vamos fazer aqui hoje, trazer uma série de conhecimentos que estão aí. Eu vi a bibliografia do curso, a Fabi me mostrou, e eu vi que vocês já estudaram vários desses elementos que eu vou trazer hoje, mas a ideia é que hoje a gente possa ter um panorama geral ligando essas coisas, né? Esses temas, essas questões. E depois, pelo que eu ouvi também sobre a continuidade do curso, cada tema desse vai ser aprofundado. Então, a gente tem que, aos poucos, né? Vai ganhando conhecimento, né? E vai aprofundando, e vai colocando. E, de alguma forma, eu queria dizer que vocês vão ser criadores também desse campo da juventude, na medida que vocês vão para as escolas públicas de ensino médio nesse país. Né? Então, vão trazer questões de lá que nem chegaram ainda na teoria, que nem chegaram ainda nas pesquisas. É isso que eu espero e, por isso, estou muito contente de estar aqui. Agradeço muito o convite à Flaxo também, né, e ao Instituto Unibanco. Então, vamos começar. O título que eu coloquei foi Juventude, Juventudes, Concepções, Demandas e Políticas Públicas. A gente começa aqui com o sumário, né, que eu espero dar conta. Eu queria pedir para me avisarem quando eu estiver quase no final. A ideia foi pensar sobre a concepção de juventude e geração, em seguida, sobre a condição juvenil contemporânea, o que é ser jovem hoje, né? Depois, a situação dos jovens no Brasil e, por final, a juventude tempo presente, pensando como pensar essa categoria jovens como sujeito de direitos. Né? Então, seria esse os nossos temas de hoje. A gente começa trabalhando com a ideia de juventude e geração. E lembrando, como vocês já viram nos trabalhos que fizeram, que esses conceitos, tanto de infância, adolescência, juventude, são históricos e são definidos culturalmente. A gente sempre pensa no lado biológico, que tem muito sentido, né? O ser humano é como uma planta que nasce, né, se desenvolve, amadurece, envelhece e morre. Isso seria o ciclo biológico da vida. No entanto, quem vai dar sentido a cada fase dessa e vai colocar expectativas para cada fase da vida são as culturas. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, a juventude até os 40 anos, estava muito ligada, inclusive, à questão física. Né? No caso, em outros lugares, não se falava em juventude, só se falava de adolescência. Né? E tem uma coisa biológica, médica, e que a sociedade, em termos culturais e históricos, vai colocando sentido. Então, é muito importante a gente colocar isso, porque quando a gente fala de juventude, nós estamos falando de sociedade. Estamos falando de que a sociedade, aonde a sociedade coloca a sua juventude biológica, né, etária, cronológica, e o que ela espera dela. Né? Então, por muito tempo, você não tinha esse conceito de juventude. Adolescência, muito menos. As classes trabalhadoras, como conseguia crescer um pouco, já ia para o trabalho. Né? Se era de uma elite, se era nobre, já ia vestir aquelas roupas todas e esperar crescer. Então, não tinha essa ideia. Cada um tinha seu destino de acordo com o lugar que nasceu. Né? E não tinha essa ideia de juventude. Então, a primeira questão é só essa, lembrar que todas essas fases da vida ganharam sentido na história e têm sentidos diferentes em culturas diferentes. Né? Então, por exemplo, nas sociedades chamadas primitivas, você tem lá a questão de isolar, fazer os ritos de passagem, isolar a jovem quando ela menstrua, aí em seguida ver qual é o casamento que ela vai fazer, se é matrilinear, se é patrilinear, e o jovem vai para a guerra. Aí você tem uma série de questões que são muito diferentes do que se coloca na sociedade de hoje e na cultura ocidental aonde nós estamos. Então, esse primeiro ponto é isso. Agora, por outro lado, não. Isso significa que a juventude espelha a sociedade. A juventude não é diferente da sociedade. Né? Porque muitas vezes a gente coloca o jovem e a juventude como se ela fosse alguma coisa, ser jovem, essencialista, substantivista. Não, ela espelha a sociedade. E eu brinco sempre com esses dois espelhos quando eu falo da nossa sociedade. É um espelho retrovisor, como aquele do carro, que você olha para o carro e vê tudo que está acontecendo atrás, está acontecendo na sociedade, quer dizer, a sociedade espelha, né, a juventude espelha a sociedade, mas, ao mesmo tempo, a gente pode chamar, na nossa sociedade, de um espelho agigantador, de uma lupa.
Porque quando você olha para a juventude, você pode ver coisas que estão acontecendo na sociedade, estão mais claras na juventude, né? É como se a juventude tivesse entre a proteção da infância, né, que o Silas vai falar um pouco sobre isso também depois, entre a proteção da infância, né, e, vamos dizer assim, e a responsabilidade da idade adulta. Esse tempo, esse estar entre, ele ajuda a gente a perceber processos que estão acontecendo na sociedade que nem sempre estão tão claros, né? Então, ele é um espelho retrovisor e um espelho agigantador ao mesmo tempo. E por isso que é tão importante estudar a juventude. Porque ali você pode ver questões que ainda não estão claras, nem para a infância e nem para a idade adulta. Então, essa ideia desses dois espelhos ajuda a gente a pensar o que há de específico. Eu falei que a juventude espelha a sociedade, quer dizer, não tem nada diferente do que acontece na sociedade, mas, ao mesmo tempo, tem uma diferença, que é essa possibilidade de nos fazer enxergar mais, ver mais. Eu falei tanto de tecnologia que um dos medos maiores do jovem hoje é não ter conexão, é acabar o crédito, é não ter, perder o celular, é se sentir fora de tudo, né? Então, é um medo muito contemporâneo e que faz parte, né, de ser jovem hoje. Medo de ficar sem conexão num mundo profundamente conectado. O segundo medo, que é muito, muito forte, que tem a ver com as mudanças que eu falei antes, é esse medo de sobrar. É o medo de sobrar que significa o seguinte: eu posso não estudar e não ter emprego, eu posso estudar até o ensino médio e não ter o emprego como eu gostaria, eu posso fazer uma primeira faculdade e a primeira faculdade não me permite, tenho que fazer uma segunda faculdade. Será que vai ter um lugar para mim nesse mundo? Né? Então, é uma sensação que atravessa toda a juventude, né? Atravessa todos os jovens que vivem a geração de hoje. A gente vai ver em seguida que não atinge todos da mesma maneira, mas é quer dizer, é uma incerteza muito maior do que outras gerações teriam, o que não quer dizer que as outras gerações tinham muitas oportunidades, mas quer dizer que elas sabiam o que ia acontecer, era mais previsível. Essa coisa da previsibilidade na juventude é importante. Aonde eu vou jogar minha energia? É a pergunta, né? E, por último, esse medo de morrer de uma maneira precoce e violenta, que isso corresponde a todas as pesquisas. Vocês trabalharam isso também durante esse modo, que é uma geração onde, nas pesquisas, você pergunta: você conhece alguém que morreu de uma forma violenta? Ele responde sim. Aí você pergunta quem? Aí vem irmão, amigo, vizinho, ou seja, pessoas da mesma geração. O que é, de certa forma, estranho, porque a juventude é correr risco. Sempre teve questão, vamos dizer assim, questões na juventude de risco, de aventura, etc. e tal. Mas a ideia de estar longe da morte era um dos elementos que caracterizava esse tempo. Né? Essa coisa, eu estou longe da morte, eu vou crescer, né? Vou desenvolver, etc. e tal. A morte é para os velhos. Hoje em dia, os jovens não pensam mais assim. Claro que nós temos aí os dados sobre jovens negros assassinados, mas nós temos também dados sobre a questão do trânsito, muitas vezes carros mais possantes do que nossas estradas, né? Temos dados também sobre trânsito com bicicleta, ônibus, né? Dados sobre isso, e temos dados também sobre suicídio juvenil, no desespero que as pessoas estão, da desesperança que as pessoas estão se colocando, né? Então, tem uma coisa assim de mortes jovens que faz parte da história dessa geração, ainda que a gente saiba, né, que a gente saiba que não são todos iguais, esse medo de morrer não é todo igual, mas numa sociedade onde você tem tráfico de drogas, onde você tem armas de fogo proliferando, onde você tem uma polícia despreparada, tem esses três elementos, todos os jovens têm medo de morrer, de uma maneira precoce e violenta. Os que estão na favela, que estão naqueles territórios onde eu falei da discriminação por endereço, né, tem muito medo, mas quem está andando na rua também tem. A bala perdida não tem endereço. Né? A bala perdida existe no asfalto na favela, para usar um termo que a gente usa no Rio de Janeiro, periferia, no centro, para usar como a gente usa em São Paulo, né? Cidade e ponta de rua, como se usa no Nordeste, aí vai. Sempre a coisa do espaço, mostrando, mas, de qualquer forma, os jovens sendo ou traficantes, ou consumidores, ou tendo amigos que façam parte dessas redes, eles estão sempre com um certo medo de morrer. Então, a morte juvenil é uma coisa importante para essa geração. Quer dizer, a parte da sua subjetividade, da sua compreensão, né, de como está no mundo.
Aqui tem alguns dados, né? Eu vou deixar com vocês esse PowerPoint, vocês vão trabalhar melhor, eu não vou explorar muito, porque senão meu tempo vai embora, mas é interessante, é do G1 e do Globo, mas mostra um pouco a questão das vítimas maiores serem homens, serem jovens, né? E se dá a questão do noturno, da noite, né? Que é uma coisa muito importante em termos de juventude. Lazer, companheirismo, poder ir e vir, faz parte dessa fase da vida. Né? E como é que isso está afetado por essa condição juvenil atual, como mostram esses dados, e vocês vão ter esse info gráfico para poder pensar melhor. Mas tem mais coisas que são importantes para quem trabalha com ensino médio. Será que quem trabalha hoje com ensino médio não teria que prestar atenção um pouco nas religiões dos seus alunos? Esse era um país extremamente católico. Ser católico era natural. Ser católico fazia parte. E o pessoal de Umbanda, Candomblé, né, todas as regiões mediúnicas, geralmente tinham dupla pertença. Né? E socialmente, se apresentar como católico era como ser católico e ser brasileiro. Né? A grande mudança que houve nesses últimos anos, o grande crescimento dos evangélicos, né? a possibilidade também de jovens que estão ligados a movimentos sociais assumirem mais a questão da ancestralidade, assumirem mais a questão das suas raízes, mudaram o panorama religioso brasileiro. Né? E fizeram com que isso interferisse na sociabilidade e na socialização. Então, a questão da religião... o que mais cresce entre os jovens é o jovem sem religião, que não é o jovem ateu do meu tempo, nem é o jovem agnóstico, que não queria discutir religião do meu tempo também. É um jovem que está à procura de sentido, que experimenta, que já foi evangélico, já foi para o budismo, já passou não sei aonde. É impressionante como os jovens estão experimentando e buscando alguma coisa. Na hora do censo do IBGE, eles respondem, não tenho religião, mas não colocam sou ateu ou sou agnóstico. Então, é uma grande mudança que é preciso prestar atenção nas escolas em termos do mundo de hoje. Novos padrões sexuais. Eu soube que vocês tiveram um bom diálogo, né, sobre a questão dos LGBT. Né? A questão das mulheres também está em jogo nisso. Então, nós temos assim, é como se sempre existiram diferentes identidades sexuais. Né? Mas elas não vinham à tona da sociedade, elas não provocavam a sociedade, elas não exigiam que se tivesse uma concepção sobre isso na sociedade. O machismo estava completamente naturalizado. Essa geração já vive um momento que o machismo está em questão e que as classificações de identidades sexuais também estão em questão. Então, isso está nas escolas. Né? Não adianta fazer cabeça de avestruz, dizer, não, essa questão é pessoal, é privada. Não é. Ela está no espaço público, até porque ela tem sido elemento de legislação, de punição, de possibilidade de conquista. Né? Então, é preciso pensar também que novos padrões sexuais estão em jogo hoje. Né? E também os símbolos que diferenciam de outras gerações. Eu botei aqui tatuagem, grafite, uso das redes sociais. Né? Aqui é um gráfico sobre a religião, né, que vocês também vão ter, que mostra como é que, numa pesquisa de 90, quanto foi mesmo? Deixa eu ver. 2005. Naquele quadro pequeno, você vê 2005 e 2013 e vê como a tendência é essa mesmo. Crescer, os evangélicos crescerem, o catolicismo diminuir e o sem religião, como eu coloquei antes, aumentarem entre os jovens. Né? Então, naquele quadro pequeno, se compara as duas pesquisas. E no gráfico grande se coloca 2013. Né? A pesquisa de 2013. De qualquer forma, vocês percebem que existe mais jovens sem religião, existe mais pessoas sem religião entre os jovens que entre os adultos, assim como o catolicismo diminui mais entre os jovens do que entre os adultos. Isso é importante, porque nós estamos falando de socialização. Socialização significa que há uma menor transferência intergeracional do catolicismo. E isso muda um quadro em termos de juventude. Esse outro slide é um pouco para provocar. Marcas no corpo, mas as marcas no corpo, que são um elemento comum da condição juvenil, se você olhar para essas fotos, você vê que elas não escondem as desigualdades sociais, as diferentes maneiras de ser jovem no mundo de hoje. Né? Na primeira está alguém que parece bem do movimento
cultural, movimento hip-hop, etc. A segunda, um trabalhador da cana-de-açúcar. E a terceira, uma menina na praia, no Rio de Janeiro. Todos são tatuagens, mas dizem que existem juventudes, e não uma só juventude. Então, uma marca comum, mas é atravessada pelas desigualdades sociais. E aí nós vamos... Aqui, esse quadro, para falar dos jovens em geral, está sendo colocado 50 milhões de jovens, 27% da totalidade. Conversando ontem com Gabriel me lembrou que tem outros dados, esses são dados do censo de 2010. Tem outros dados que já apontam uma diminuição da juventude para 48 milhões e 24% da população total, né? Ou seja, esse novo dado que ele está trazendo reafirma que nunca foi e nunca será maior, que 2010 foi o momento de pico da juventude, né? E aí, uma coisa importante para vocês que trabalham com ensino médio é fazer certos recortes internos, né? Porque nós temos a população de 15 a 17, que nós chamamos de jovens adolescentes, né? A população de 18 a 24, que nós chamamos de jovens. E a população de 25 a 29, que nós chamamos de jovens adultos. Quer dizer, esse tipo de coisa é importante também, porque com a rapidez que as coisas estão mudando, tem diferenças entre essas gerações, né? Essas faixas internas às gerações. É mais uma diferença a ser levada em conta. E aí, então, vamos no quadro das juventudes. O que significa juventudes? Por quê? É uma brincadeirinha dos intelectuais colocarem o S na juventude? Não. Pensem a juventude como se fosse um caleidoscópio. Estão lembrados daquele negócio que a gente faz assim, e vai mexendo, e vai formando imagens, vai formando figuras, etc.? É de outra geração. Nem sabem, ninguém sabe o que é caleidoscópio, né? Ou sabem? Então, pronto. E se não souber, tem que procurar um, porque é muito bonito. Então, o caleidoscópio é o seguinte. De um lado, você tem as desigualdades sociais de renda, escolaridade, disparidade regional, relação campo e cidade, local de moradia, como eu falei, da discriminação por endereço. Do outro lado, você tem as diferenças de gênero, orientação sexual, raça, etnia, deficiências físicas, emocionais, cognitivas, religião. Pensem no caleidoscópio misturando essas coisas. Quanto mais você misturar o que tem sinal negativo do lado de cá com o que está do lado de lá, com sinal positivo, você vai ter uma juventude mais vulnerabilizada. Então, significa, se eu moro na favela, sou negro, sou negra e sou lésbica, eu vou ter um grau de vulnerabilidade maior do que alguém que mora na favela, é heterossexual e estudou bastante. Entenderam? Então, esse caleidoscópio ajuda a gente a pensar que os graus de vulnerabilidade eles articulam igualdade e diferença, né? Igualdade. Então, você tem aí, a discriminação vai aumentando de acordo com quanto mais elementos negativos você tiver colocado. Então, isso é muito importante também para a gente caracterizar as escolas. Certamente todos vocês estudam, trabalham diretamente, eu sei que vocês são orientadores, né? Com escolas públicas, mas tem diferença se está no Nordeste, se está no Sul. Tem diferença se está na ponta da rua do Nordeste ou se está no centro. Tem diferença de quem vem para essa escola. Então, essas diferenças é uma escola pública, né? Que nós todos defendemos com muita força, mas ela também não é igual. Ela vai juntar juventudes com graus diferentes de vulnerabilidade. Então, entender juventudes para vocês não é só dizer, não, eu trabalho com a escola pública, trabalho com o setor mais pobre da sociedade. Não. O que mais? Tem que ter mais, tem que caracterizar mais, tem que entender mais que escola é essa, né? Porque a escola pública pode ter muita diferença entre si, dentro da própria escola pública. E aí nós entramos nos encontros e desencontros entre escola e mundo do trabalho, né? Como eu já falei, os certificados escolares são importantes, sem ele não se vai adiante, mas eles são como um passaporte que não garante a viagem. Por tudo aquilo, as grandes mudanças, o mundo do trabalho, quer dizer, o mercado de trabalho, o mundo do trabalho restritivo e mutante. Os jovens, nas escolas de hoje, ainda eles são meros espectadores. Com todas essas mudanças, a escola ainda não conseguiu mudar a sua maneira de ser.
com todas essas mudanças que nós estamos falando, com todos os esforços dos temas transversais, a escola ainda permanece com a questão do tempo, o espaço, conteúdo, ainda como se estivesse falando com o jovem do século XX, ou às vezes até antes, né? Então, isso é importante, um jovem do século XXI e uma escola que foi pensada em outros termos. Claro que se tentou, claro que se tenta, claro que se tem os temas transversais, claro que se procura, mas ainda a estrutura educacional não mudou suficientemente para ter uma escola que caiba na vida do século XXI. Eu gosto muito com Helena Abramo, e eu gostamos de falar uma escola que caiba na vida do jovem do século XXI. Então, falta muito. E, por outro lado, a questão do trabalho é cada vez mais grave, porque nós tivemos um momento de desemprego juvenil, depois nós tivemos um outro momento que aumentou os níveis de emprego juvenil, mas algumas questões que são estruturais, que não são inventadas só no nosso país, que têm a ver com a geopolítica mundial, elas voltaram sobre os jovens. Entre elas, tem a questão da descontinuidade do trabalho, né, da qualidade do trabalho e da intensidade do trabalho. Né? Então, você tem aí jovens, se a sociedade tem rotatividade no mundo do trabalho, entre os jovens a rotatividade é muito maior. Que significa que os jovens estão sempre procurando outras coisas, são despedidos, vão para casa e brigam com a família, porque a família até aceita que a namorada durma em casa, mas não entende quando ele perde o emprego. E as duas coisas fazem parte da mesma condição juvenil. Né? As duas coisas fazem parte, mas os pais têm insegurança em relação ao futuro dos seus filhos. Né? E baixa remuneração. Entradas e saídas no mundo do trabalho constante. No mundo do trabalho e na escola. Isso que é interessante, porque antes você tinha até uma possibilidade de voltar a estudar. Né? Antes você não tinha a possibilidade de voltar a estudar, hoje você tem. Então, essa coisa de entrar e sair na escola do mundo do trabalho é uma experiência muito forte nessa geração. E é por isso que eu questiono um pouco aquela ideia dos neném. Né? Que é como se neném, que é uma imagem boa para a gente falar, boa para as pessoas entenderem, e a tradução entre o espanhol e o português ainda deu para a gente mais uma imagem, né? Porque neném parece criança, né? Nesse sentido. É uma imagem interessante para dizer que existem muitos jovens fora da escola e fora do mundo do trabalho, mas é uma imagem que apaga a trajetória juvenil. É um retrato que não pega o processo, porque a grande maioria da juventude de hoje tem experiência no mundo do trabalho. Né? Combina, vai, entra, sai. Então, eu fico sempre pensando que essa ideia do neném, se ela for fixada, se ela não for relativizada como uma foto, como um instantâneo, e se ela perder o processo, ela acaba ainda colocando mais um prejuízo, mais um preconceito em relação aos jovens, como se o jovem fosse neném, estivesse lá, né, só se divertindo, não estivesse batalhando, estivesse no corre, como eles gostam de dizer, né, para poder se inserir, né, ou na escola ou no mundo do trabalho. Então, um grande questionamento sobre essa coisa dessa figura neném. É boa a figura? É boa. É boa para dar manchete de jornal? Pode dar. Mas a pergunta é até que ponto ela não apaga a trajetória dos jovens. Né? Ela não considera os jovens como uma folha em branco, quando ele tem muita história na sua curta vida para contar. Então, aí nós temos um outro exemplo, né, que esse gráfico do lado de cá mostra que quanto mais jovem, mais se apropria das novas tecnologias. Né? A frase que está em cima, que está em branco, é apropriação da linguagem digital pelas juventudes. Então, você vai vendo aí que quanto mais você sobe, né, você diminui a idade, mais redes sociais. Mas acontece que a média, né, da conexão pode mascarar as desigualdades sociais. Por quê? Porque você tem escolaridade. Dependendo do grau de escolaridade, a possibilidade de lidar com as informações que estão na rede é diferente. Né? Depois você tem a questão da sociabilidade. Numa família que todo mundo usa as redes sociais, né, o pai, a mãe, o irmão, é muito diferente de uma família que é só ele que usa. A maneira de trocar, de questionar, etc. A questão da renda. Né? A renda é por causa dos equipamentos. Equipamentos não são iguais. Né? E, por último, o local de moradia, porque depende muito do nível da qualidade da conexão, da banda larga, etc. Então, você tem, por um lado, é verdade que todos os jovens têm mais conexão que seus pais. Por outro lado, é preciso pensar as desigualdades que se expressam nessa conexão. E aí eu vou passar rapidamente alguns slides que vão dizer respeito a essas juventudes. Quer dizer, você tem um Atlas da Violência,
do IPEA e dos últimos anos, né, que mostra que os jovens são mais afetados pela violência do que os adultos. Então, aquela ideia que eu falei, espelho retrovisor, espelho agigantador. E que entre os jovens são os negros do sexo masculino que são mais afetados. Então, isso está mais do que provado, ano atrás ano. Né? Essa questão, o medo de morrer de uma forma violenta e precoce está mais clara entre uma parte da juventude do que em outra parte da juventude. Então, é importante a gente levar isso em conta. A mesma coisa aqui, mais recente ainda, que vai mostrar, que talvez interesse para vocês, porque vocês vão para lugares diferentes através do programa que vocês ajudam, né, que mostra um pouco a questão dos estados. Né? E é tão interessante porque, no imaginário social, é Rio de Janeiro, né? É Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Se você olhar para isso, você vê o que está acontecendo em capitais do Nordeste, que não tem muita visibilidade em termos da grande mídia. Né? Vai ver o lugar do Rio de Janeiro nem é tão... Mas, quer dizer, não estou dizendo que não é grave. O Rio de Janeiro realmente, atualmente, é uma coisa... Quer dizer, é um exemplo do que está acontecendo no país, é um signo, né? Mais do que isso. Mas aí, com esses dados, vocês vão perceber. Vão perceber também a questão das mulheres. Como é que se coloca a questão das mulheres. Ou seja, esses gráficos eu estou trazendo para pensar juventudes. Né? A ideia é que há coisas comuns, mas há parcelas da juventude que, a partir do seu grau de vulnerabilidade, caleidoscópio, vai ter esse tipo de resultado. Ou seja, aquele caleidoscópio está refletido nesses dados da violência em 2018. E está mostrando que a questão da violência não pode ser tratada isoladamente. A questão da violência tem que ser tratada num contexto social, onde apareçam as questões das desigualdades e das diferenças, porque são elas que explicam a violência. Não é só a pobreza, é o lugar onde mora, é tudo aquilo que eu falei que eu não vou repetir. Né? É o lugar onde mora, se é gay, se não é gay. Tudo isso está refletido neste quadro que nós estamos vendo. Quer dizer, ou seja, para interpretar esse quadro, é preciso ter a noção da condição juvenil e da situação dos jovens no Brasil e dos seus diferentes graus de vulnerabilidade. Mesma coisa, mais um gráfico que vai ajudar vocês a pensarem, porque aí apareceu Ceará, Paraíba, o Sergipe, e aí tem um pequeno título. Eu tenho todo o respeito pelas pessoas que fizeram, que são realmente especialistas, né, do Atlas da Violência, etc. e tal, mas estados que melhoraram, estados que pioraram. E o Rio de Janeiro está entre os estados que melhoraram. Né? Vocês veem como esses dados são, como depende de conjuntura, como depende de uma série de questões. Então, Rio de Janeiro, que tinha alcançado alguma coisa de melhor, né, nos últimos anos, perdeu completamente essa possibilidade. E o mais importante, nesse quadro que eu gostaria que vocês vissem com calma depois, são as faixas etárias que estão ali. Né, do lado de lá. Claro que, talvez, no ensino médio, vocês não vão estar com a faixa etária que é mais, vamos dizer assim, mais vulnerável pela faixa etária, que é 18 a 24, é o mais comprido no gráfico que está à esquerda de vocês. Né, mas aí, percebam como é importante, ao falar de violência, também separar pelas faixas etárias dentro da juventude. Porque tem uma diferença grande aí. Né? É como se o momento da emancipação, né, fosse o momento onde a violência é maior. E por isso é preciso refletir sobre isso, porque é nesse momento e não em outro. Por último, né, no quarto ponto que eu queria falar com vocês, a gente vai chegar, então, nessa questão de como é que a juventude chegou a ser pode ser pensada como um sujeito de direitos. Né? E vamos fazer bem rapidamente. Vocês sabem o que é política pública. Todo mundo deve ter trabalhado com isso. Política pública é o Estado assumindo que é preciso fazer alguma coisa quando surge um problema social, quando há uma demanda da sociedade para algum setor que exige que se olhe para ele de uma maneira específica. Nós temos a Constituição Federal, as obrigações da federação, as obrigações dos estados, as obrigações dos municípios. Quando é que entra a política pública? Ela entra no momento em que o Estado vai tentar, quer dizer, além da Constituição, olhar para um setor onde está havendo demanda de políticas específicas. A juventude passou a estar invisibilizada como política pública e passou a ser olhada como um elemento de política pública. Agora, os enfoques são muito diferentes.
no tempo e no espaço. Às vezes eles se completam, às vezes eles se completam de uma maneira congruente, às vezes se completam de uma maneira incongruente. Então, por exemplo, essa autora, que é da Costa Rica, ela colocou 4 elementos que ela pôde ver na literatura. Uma ideia de juventude como etapa de preparação, e aí, geralmente, a política pública para ela é a educação, vai se preparar para o futuro, juventude como etapa problemática, juventude como atores estratégicos para o desenvolvimento e juventude cidadã como sujeito de direitos. Então, ela colocou esses 4 elementos. Eu fiz um quadrinho aqui, que esse não vai dar para vocês lerem certamente, mas vocês vão receber. Mas esse quadrinho foi um esforço que eu fiz de pegar 3 momentos e colocar um pouco que concepções de juventude estão em jogo, até para dizer para vocês que essa periodização que está em cima, ela não significa que o momento que sucede o outro apaga o outro. Essas coisas convivem no tempo, né? Então, o primeiro momento que eu coloquei, que foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, que foi quando o Estado assumiu para si a ideia da política da escola pública, né? A escola pública passa a ser um dever do Estado. Passa a fazer parte das constituições de todos os países, né? Porque é como se o estado do bem-estar social, que vem depois da guerra, ele assume a sua juventude. E assume como a juventude tem que ter um tempo de moratória social, tem que ter um tempo de suspensão entre a proteção da infância e a emancipação. Então, é preciso preparar a juventude. Nós sabemos o que aconteceu, né, depois disso. Que é uma elite, aquela lá da foto da Uni, chega até a universidade, a grande maioria vai precocemente, de uma maneira precoce e precária, para o mundo do trabalho, garantindo, inclusive, a previdência social para os mais velhos, e aí deixa de ser jovem. E ser jovem é ser estudante. Então, essa é a primeira ideia, né, que era a ideia da moratória social da escola pública para todos, na verdade, batia com as desigualdades sociais do país e fazia uma elite ir para a universidade e a grande maioria ir direto para o mundo do trabalho, e ser jovem é ser estudante. Quando chegou nos anos 90, 80, 90, teve uma grande crise. Vocês lembram, as políticas neoliberais cresceram nesse momento porque os estados de bem-estar social foram questionados. Eles não estavam dando conta da pobreza, que estava aumentando. A pobreza era uma categoria que se usava muito nesse momento, né? Então, e as grandes mudanças que houveram no mundo, né? A nova geopolítica mundial, nova divisão internacional do trabalho, né? Aquela coisa que você vai ligar para comprar uma coisa nos Estados Unidos, te atende um jovem do telemarketing lá da Índia, falando inglês indiano, mas é porque desterritorializou, inclusive, a questão da produção. Tudo isso que vai acontecendo que mostrou também que entre os jovens aumentava a questão da violência e do desemprego. O desemprego estava mais geral, mas entre os jovens era maior. E aí se criou essa ideia de jovem em situação de risco. Para o primeiro momento, a educação era a política pública. Para o segundo momento, apareceram, além da educação formal, apareceram também os cursos de qualificação da mão de obra, né? Mas Panflor tem vários elementos, vários exemplos para dar, que são cursos para que os jovens consigam se qualificar para entrar no mercado de trabalho. E os projetos sociais, das ONGs, das fundações empresariais, que vão, então, colocar o jovem não é problema, o jovem é solução. E vão falar de um protagonismo juvenil em nível pedagógico, que deveria ser deveriam prover contenção, né? E prevenção e contenção. E aí o jovem foi pensado continuou pensado como estudante, mas passou a ser pensado também como situação de risco. E um terceiro momento, que após os anos 2000, muitas coisas estão acontecendo no mundo, vamos dizer assim, em termos de direitos humanos, começa a se falar de direitos humanos de 4ª geração, que são direitos difusos para grupos sociais, e nesse momento, então, a ideia de jovem como sujeito de direito vem à tona. Qual a diferença que a gente podia colocar nesse momento? Primeiro, que a questão da exclusão aumenta no mundo. Apesar das políticas do segundo momento. Ela aumenta. E o capitalismo fica mais flexível. Quer dizer, as fronteiras nacionais, né, e as grandes corporações internacionais ganham mais espaço. As fronteiras nacionais ficam mais esmaecidas e você ganha mais espaço na verdade, para grandes corporações internacionais. E as novas tecnologias aumentando, entrando no mundo do trabalho. Então, é nesse momento, né, que as inseguranças dos jovens, as demandas dos grupos sociais chegam ao Estado e começam a transformar demandas em políticas, né? E qual é a primeira questão? Reconhecer
diferentes modos de passagem da juventude para a idade adulta. Aquele modo que era previsto, né, que era estudar, trabalhar, casar, ter filhos, que era o modelo ideal da moratória social, embora não acontecesse para todos os jovens, fosse pensar de outra maneira. Se os jovens entram e saem do mundo do trabalho, né, é preciso pensar políticas que ajudem ele a ter educação e entrar no mundo do trabalho, combinar, muitas vezes, estudo e trabalho. Né? Então, essas políticas públicas, elas deixam de ser apenas de educação. Apenas de educação, apenas de trabalho. Elas passam a ter outras dimensões da vida do jovem. Então, aí vai entrar toda a questão da educação, do trabalho, da saúde, da cultura, a ideia de pensar o jovem como, né, pensar o jovem nas suas múltiplas dimensões. E o mais importante é a ideia de jovem tempo presente. Ou seja, o vir a ser é importante, a escola deve garantir o vir a ser, mas é preciso olhar para o jovem no presente, não olhar apenas como ele é alguma coisa que vai ser no futuro. Né? Então, a grande diferença dessa terceira coluna é essa, jovem, tempo presente. Claro que estamos preocupados com o futuro, claro que a questão da autonomia e emancipação está em jogo, mas ele não pode ser visto apenas como alguma coisa que não é, que vai ser. Ele é alguma coisa, ele tem que ser visto no presente dele mesmo. E é aí que a gente fala em jovem como sujeito de direitos. É isso que significa ser jovem como sujeito de direitos. No aqui, agora. O futuro está em jogo? Está, mas o jovem não pode ser visto. Todas as fases da vida são de transição. Né? A juventude tem presente, né? O futuro é emancipação, mas a juventude não é uma mera transição entre a infância e a idade adulta, porque era assim que era considerado. A infância ganhou direitos primeiro porque tinha, na verdade, necessidade de proteção, a idade adulta tinha as suas formas de se proteger, foi ganhando uma forma de se proteger, e a juventude era vista como uma fase de transição. Essa autora, que não está citada aqui, uma autora, né, da Costa Rica, mesmo que eu citei anteriormente, ela fala todas as fases da vida são de transição. Né? Se você pensar, ninguém fica criança para sempre, ninguém fica adolescente para sempre, e ninguém fica velho para sempre, vai morrer também. Então, se você pensar nesse sentido, todas as fases da vida são de transição. Então, por que só a juventude ser pensada como transição? E foi assim, então, que se criou o Estatuto da Juventude, aonde se busca essa conjugação de direitos. E o Estatuto, que parece que vocês vão trabalhar hoje à tarde, ele tem uma coisa muito importante, porque ele, mesmo com as suas imperfeições, não vou dizer que seja o melhor Estatuto do mundo, mas ele reflete o momento que nós estamos vivendo. Ele mistura direitos de cidadania, que estão na Constituição, com direitos humanos de quarta geração, que são aqueles de grupos específicos. Né? Ele vai falar de igualdade, mas ele vai falar de diversidade também. Então, ele mostra, através do Estatuto, você vê um estado da questão. Como é que está sendo tratada a questão da juventude hoje. Ou seja, claro que entre o país legal e o país real tem um fosso, sempre tem. Mas, assim, ele é, vamos dizer assim, como se fosse algo para estar no horizonte. Né? É como se transformasse, de alguma forma, num elemento para a discussão, né? Num elemento para começar a discussão e para poder realizar o que está lá. E para terminar mesmo, e aí vocês vão trabalhar à tarde, por isso que eu não vou comentar ponto por ponto. Aí, só para terminar, eu queria dizer que a perspectiva geracional ela pode ser pensada mais ou menos comparando com a perspectiva de gênero. No primeiro momento, parecia que a questão de gênero era uma questão das mulheres. Né? Gênero e mulher. Depois se deu um passo adiante, se percebeu que a questão das mulheres, de gênero, não era só das mulheres, era das mulheres e dos homens, porque era da sociedade. Aí você tem gênero, não se fala mais movimento feminista, né? Tem a questão do gênero. Depois passou um tempinho, você teve uma coisa de envolver mais ainda outras identidades de gênero. Então, é como se a questão também fosse ganhando contornos históricos. A questão da juventude também. A primeira coisa importante é que a questão da juventude é tão importante que é uma questão de jovens e adultos. Isso é uma coisa muito importante. Você tem que envolver os dois lados da questão para poder ter algum tipo... Se a questão da juventude fosse só dos jovens, não mudaria a sociedade, porque não tinha relação, não tinha justamente a possibilidade de galgar, né, respeito, diálogo, reconhecimento, que é muito importante. Então, para ter políticas de reconhecimento, de distribuição, reconhecimento e participação, a perspectiva geracional ela tem dois elementos importantes. Um é o diálogo intergeracional, que é isso que eu acabei de falar. Só sabe quem é jovem hoje
o que é ser jovem hoje, quem é jovem hoje, mas os jovens precisam saber que, para chegar a ser sujeito de direitos, os adultos, ou pelo menos uma parcela dos adultos, trabalharam para trazer as suas questões ao espaço público, as suas questões sociais ao espaço público, e que nada será como antes, porque os adultos, puxando o fio da história, eles têm algo a contribuir para a questão da juventude. Então, é escuta mútua entre gerações. É muito importante para a gente colocar isso. Sem a escuta mútua entre gerações, você não tem a questão da juventude pronta. Mas, como nós temos juventudes, a outra face da questão da perspectiva geracional é promover o diálogo e a escuta entre diferentes setores da juventude. Isso é muito importante. Por quê? Porque houve um momento que houve um certo Como é que é, gente? Juventutismo. Só sabe que é o jovem, só o jovem que faz, dá voz aos jovens, etc. e tal. Mas esquecia que a disputa de valores está entre os jovens também. Então, na escola, nesse espaço, não pode ter um espaço melhor para promover que os jovens se escutem entre si. Que eles possam, na verdade, trazer as suas questões, que eles possam relativizar certos preconceitos que se transformam em discriminação. E que, se transformando em discriminação, eles afetam o acesso a direitos e o acesso a oportunidades, né? Então, promover, né, o diálogo e a escuta mútua entre jovens e adultos, mas também promover a escuta mútua e o diálogo entre jovens de diferentes segmentos sociais, de diferentes vivências, de diferentes portadores de diferentes identidades também, de gênero, e raça e cor, etc. e tal, né? Então, a perspectiva de juventude implica sempre nesses dois diálogos. Se eles não existirem, você não estará levando para frente essa ideia de transformar o jovem em sujeito de direitos, que é o objetivo, que é o momento que nós estamos na sociedade brasileira, né, que a gente teve, inclusive, uma série de avanços que hoje se transformam em referências e elementos de luta, porque no campo da juventude nós já temos, e a gente pode até no debate fazer mais, vários retrocessos nos 2 últimos anos, já fala? Nos 2 últimos anos, né? Então, isso é muito importante. Quer dizer, trazer o estatuto para ser discutido hoje é fundamental para que não se perca o que foi acumulado num ciclo de 2005 a 2015, com todos os seus defeitos, com todos os seus limites, com todas as diferenças entre o país legal e o país real. É isso, gente. Obrigada. Passou muito.